Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 3 do curso de Programação em R. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abertura e salvamento de base de dados. Eu espero que vocês estejam acompanhando o curso e tenham assistido os tópicos introdutórios. Então, a gente viu um pouquinho, né, dessa introdução ao R, a gente viu sobre análise exploratória e manipulação dos dados, e hoje a gente vai ver, então, sobre salvamento e abertura. A gente vai ver como abrir e salvar base de dados em CSV, XLSX, Stata, SPSS, e uma forma de abrir clicando lá nas opções do ambiente de programação do R. É importante que vocês entendam que o R ele é uma ferramenta muito interessante para nos auxiliar a abrir bases de dados em todos os formatos, em tudo quanto é formato possível, e a salvar também, a fazer a exportação desses dados em vários outros formatos. Existem alguns formatos que são os mais comuns. Então, por exemplo, aqui no ambiente de programação do R, a gente viu como abrir uma base de dados salva em um formato mais específico, que é o formato RData, e salvar também o script no formato .r, que são os formatos mais comuns, os formatos do próprio ambiente de programação do R. Porém, chegam bases de dados para a gente, né, na vida real, em diversos formatos. E a gente precisa entender e aprender como abrir esses formatos específicos. Então, vamos lá para o ambiente de programação. Eu vou abrir aqui o meu R. E, inicialmente, a gente vai entender, então, como fazer a abertura e o salvamento daquela base de dados que nós criamos. Para as pessoas que estão acompanhando todos os tópicos do curso, a base de dados já deve estar no seu diretório de trabalho. Então, você vai vir aqui, Ctrl Shift H, vai definir o seu diretório de trabalho. Então, aqui o meu diretório de trabalho, curso 2023, já está aqui. E aí eu vou encontrar aqui no meu diretório de trabalho a ficha pacientes.rdata. E aí você pode abrir essa base de dados, clicando em cima dela e clicando em sim. Para quem não está acompanhando, eu vou deixar essa base de dados disponível aqui no GitHub. Então, aqui no GitHub tem o tópico 1 e o 2, ainda não está disponível o tópico 3, porque eu ainda estou gravando essas aulas. Quando eu finalizar a gravação, eu vou disponibilizar aqui o tópico 3, então é só vocês virem aqui no tópico 3, que vai ter a base de dados que a gente vai utilizar. Todas, na verdade, eu vou disponibilizar aqui. E vou disponibilizar também o PDF e o script desse tópico 3. Ou então também você pode voltar lá no tópico 1, pegar o script e construir essa base de dados. Então, eu vou fazer isso nesse caso, né? Vou vir aqui no tópico 1, no script do R, e vou pegar aqui a criação da minha base de dados, só esse pedacinho aqui, ó, para reproduzir para vocês, para que a gente entenda, então, como fazer o salvamento da nossa base de dados. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar tudo, vou dar Ctrl Enter para rodar todos esses vetores ao mesmo tempo. Vou vir aqui, vou selecionar tudo. A gente não precisava selecionar tudo nesse caso, porque isso aqui é considerado como se fosse uma linha só de programação. Então, em qualquer ponto que eu desse Ctrl Enter, ele já iria rodar e criar a base de dados para mim. E vou pedir um vir para ver aqui a base de dados. Então, essa aqui é a base de dados ficha paciente, que a gente já está trabalhando, que a gente já está utilizando. Então, agora a gente vai entender como fazer o salvamento dessa base de dados em um formato específico, no caso, CSV. Então, vou colocar aqui, tópico 3, salvamento. Então, a gente vai fazer o salvamento em CSV. Fazer o salvamento aqui em CSV. Para isso, a gente vai utilizar um comando chamado white_csv. E a gente vai utilizar o white_csv2, porque a gente quer que a nossa base de dados seja salva por ponto e vírgula. Então, eu vou escrever aqui, ó, white.csv. E esse aqui é uma função que é uma função própria do ambiente de programação do RBase. Então, a gente não precisa utilizar um pacote para fazer esse tipo de salvamento. Então, eu vou escrever aqui o nome da base de dados que eu quero salvar. File. Então, como eu quero salvar essa base de dados? Então, eu quero salvar como ficha. Vou salvar com um nome diferente, ficha2.csv. Então, isso aqui é o comando principal para a gente fazer o salvamento. Contudo, dentro desse comando, dentro dessa linha de programação, a gente precisa indicar para o ambiente como que a gente quer que esse salvamento seja feito. Então, eu vou escrever aqui, ó, coach. E eu não quero que seja dividido só por vírgula. Por isso que aqui em coach eu coloco F de false. Ou seja, eu quero que seja dividido por ponto e vírgula. Então, quando eu defino que a vírgula vai ser F, vai ser false, eu estou dizendo para ele que eu não quero que seja dividido só por vírgula. Aí, role name. Role name é uma função que a gente utiliza para remover ou não o ID. Então, a gente já tem um ID nosso aqui, né, na ficha paciente. Se a gente não colocar F nessa função, ele vai colocar mais um, que vai ser o ID do sistema. Eu vou até deixar aqui, então eu vou colocar true, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer com isso. Então, aqui a gente gostaria de remover, mas por enquanto a gente vai deixar só para que vocês entendam e depois a gente salva novamente, sem. Então, a gente precisa remover o ID. E a linha de salvamento. Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que uma boa prática é a gente sempre utilizar o nosso ambiente de programação em uma linguagem universal, que é o UTF-8? Então, aqui a gente está salvando uma base de dados que a gente criou com acentos, com caracteres diferentes, como por exemplo C cedilha. Esses acentos e alguns caracteres que nós utilizamos, né, os brasileiros utilizam, não é comum em todas as línguas. Por isso que o ambiente de programação ele não consegue entender e ele vai salvar esses caracteres como caracteres estranhos, com símbolos estranhos. É possível ainda a gente entender o que está sendo dito? É possível. Então, por exemplo, se tiver escrito não e o A estiver acentuado, no lugar do A, vai ficar um caractere estranho. A gente consegue entender que está escrito não, mas não vai ficar certinho, né? Então, aqui a gente coloca a linguagem que seja mais adequada para o tipo de dado que a gente tem. Então, no caso, ela tinha um. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como fazer uma abertura e fazer a identificação da linguagem nessa abertura do próprio ambiente de programação. Então, isso daqui seria para definir, né, a linguagem de salvamento.
Então, eu criei aqui, dentro de curso 2023, uma pasta chamada tópico 3. E eu vou vir aqui e vou definir esse tópico 3 como o meu diretório de trabalho. Então, Ctrl Shift H, aí já está aqui em tópico 3, Open, pronto, defini ele como meu diretório de trabalho, e aí já apareceu aqui, ó, ficha2.csv. Eu vou vir aqui na pasta tópico 3, e já está aparecendo aqui, ó, salvo em CSV, e vou pedir para abrir, vou clicar aqui para abrir essa base de dados. Então, aqui, vejam, ele mostra para mim tanto o ID do sistema quanto o ID nosso, o ID que nós criamos. Se a gente já criou um ID, por que a gente quer que apareça também o ID do sistema? Por isso que lá na definição a gente coloca que F, né, que false, porque a gente não quer que apareça mais um ID além daquele que a gente criou. Se a gente não tivesse criado, podia ser que isso aqui fosse útil. Então, eu vou fechar aqui. E lá no ambiente de programação, eu vou colocar aqui false. E vou rodar de novo. Então, vamos ver se ele substituiu aqui. Ele substituiu, então, aqui, ó, o ID agora é só o nosso que aparece, né? Não aparece também o do sistema. E a base de dados está certinha aqui, ó, com todos os acentos, com todas as coisas que pertencem, né, à língua portuguesa. Agora que a gente aprendeu a fazer o salvamento dessa base de dados, a gente vai aprender a fazer a abertura. Né? Porque tão importante quanto saber salvar é saber abrir. E abrir, às vezes, até mais importante, porque chegam essas bases de dados para a gente tem que saber como abrir elas, né? Como trabalhar com elas no ambiente de programação do web. Então, para abrir uma base de dados, CSV abertura. Para fazer a abertura da base de dados, a gente precisa de um pacote chamado readr. Então, eu vou escrever aqui, ó, library readr. Para quem não tem essa base de dados baixada, eu acho que readr não é uma base de dados do RBase, eu não me lembro. Mas se ela não estiver contando aqui na sua livraria de pacotes, você vai ter que instalar ela. Então, você vai vir aqui em install, vai escrever o nome do pacote que você quer baixar, readr, e aí você vai pedir para instalar. Ou então, você vai utilizar aquela linha de abertura que eu já ensinei para vocês algumas vezes, que é o install.packages, entre parênteses, o nome do pacote, que também deve estar entre aspas. E depois, no Libre, não precisa colocar entre aspas. Então, aqui a gente vai fazer a abertura da base de dados. Então, pessoal, eu vou abrir aqui essa base de dados que a gente acabou de criar. A gente poderia dar qualquer nome para elas, mas eu vou chamar elas pelo nome que a gente criou. Então, ficha 2. Objeto de atribuição, então, alt-, read.delin. Prestem atenção, porque a gente precisa utilizar esse read.delin, que faz parte do pacote readr, que foi o pacote que a gente baixou. Essa aqui é a função para a gente fazer a abertura da base de dados corretamente. Então, aqui, eu vou falar qual é a base de dados que eu quero abrir. Então, ficha 2.csv. Aí, delin. Aí, ele já está mostrando aqui para mim. Pelo que eu quero delimitar? Pelo que eu salvei a nossa base de dados? Por ponto e vírgula, certo? Então, aqui, ó, entre aspas, ponto e vírgula. Vírgula. Agora, a gente vai definir qual que é a linguagem que a gente quer que essa base de dados seja aberta. Então, eu vou escrever aqui locale. Então, esse locale é esse daqui, ó, do read.delin. E aí, aqui dentro, eu vou escrever locale de novo, que é a função para localizar, que agora é a função do readr. E aqui dentro, eu vou escrever... Opa, me desculpa. Não tá certo. Locale do readr. E aqui dentro, eu vou escolher a linguagem que eu quero, que é o encoding, para escolher a linguagem, né? E a linguagem, então, é latim 1. E aí, vou rodar isso daqui. E aí, eu vou dar um view, enquanto ele está abrindo aqui, para a gente ver a base de dados. Então, ficha 2. Ele já abriu aqui, ó, tá no meu Global Environment. E aí, eu vou dar um Ctrl Enter aqui para ver essa base de dados, ficha 2. Então, aqui, ele abriu certinho, né, com todos os acentos, tudo certinho. Agora, a gente vai ver como fazer o salvamento em XLSX. Deixa eu ver se eu deixei algum comentário aqui. Eu deixei um comentário, mas só sobre a questão do tamanho, depois eu falo sobre isso com vocês. Então, a gente vai vir aqui, vai dar uns espaços aqui para ficar melhor para escrever. Então, a gente vai fazer agora o salvamento em XLSX. Dessa mesma base de dados. Então, aqui, XLSX, salvamento. Para salvar em XLSX, a gente tem que utilizar um pacote chamado whitexl. Então, eu vou escrever aqui, library whitexl. Ele já autocompletou aqui para mim, porque eu já tenho esse pacote na minha livraria de packages. Se você ainda não tem que vir aqui em install, escrever whitexl aqui dentro e pedir para instalar. Ou então, utilizar aquela linha que eu ensinei, install.packages, e dentro do parênteses, entre aspas, escrever o nome do pacote. Então, vou ativar aqui o meu
white XL. E eu vou escrever aqui, ó, white XLSX. Vou escrever novamente para ver se ele é autocompleto. White. Aqui, ó. White XLSX pertencente ao pacote White XL. E aqui dentro eu vou escrever o nome da base que eu quero baixar, então, ou que eu quero salvar. Então, ficha pacientes. Na verdade, eu vou rodar aqui novamente, ficha pacientes, porque em algum momento eu precisei fechar aqui e aí saiu a base de dados. Então, aqui aparece de novo ficha paciente. Então, essa é a base que eu quero salvar. E aí eu tenho que definir o nome que eu quero salvar essa como se fosse uma pasta. Mas então, PAF, então vou salvar como ficha 3. Ficha 3, ponto, XLSX, tudo minúsculo, Ctrl Enter para salvar. Aí a gente vem aqui em Files, e ele salvou aqui para a gente em XLSX. Vamos ver aqui na nossa pasta, né? E vamos tentar abrir aqui, ver se ele abre rapidinho para a gente ver como que está salvo essa base de dados. No XLSX já é um pouco mais novo essa função, né? Então, a gente nem precisa fazer todas aquelas definições que a gente fez no CSV, de como que a gente quer que salva, linguagem e tudo mais, porque apesar do XLSX ser mais pesado, ele já é uma linguagem mais moderna, então a gente não precisa nem mesmo, ele é menos simples que o CSV, né? O CSV é muito simples e por isso também muito leve. Então, vejam, ele já salvou aqui, ó, colocou até um negrito aqui no cabeçalho, e sem a gente precisar fazer todas aquelas definições, né, que a gente viu lá no CSV. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a abertura de uma base em XLSX. Então, para fazer a abertura, a gente vai precisar de um outro pacote. Então, aqui, a abertura, então, eu vou colocar XLSX, abertura. Para fazer a abertura, a gente vai precisar de um pacote chamado readXL. Então, eu vou escrever aqui, library, readXL. Novamente, esse é um pacote que eu já tenho na minha livraria de pacotes, porque anteriormente eu já precisei instalar ele. Se você não tiver esse pacote na sua livraria de pacotes, você vai ter que instalar ele primeiro e depois você vai vir aqui e vai rodar esse pacote. Então, aqui acabei de ativar ele. Se você quiser verificar se os pacotes eles estão sendo ativados corretamente, você vem aqui em Packages e aí você olha. Opa, ele entrou aqui para a gente ver o help de algum dos pacotes. A gente vem aqui e escreve o nome do pacote no buscar e ele vai mostrar para a gente se está ativo certinho. Então, vou escrever aqui, ó, readXL está ativo certinho. Então, pessoal, para fazer a abertura dessa base de dados que a gente acabou de salvar em XLSX, a gente vai utilizar nesse pacote, readXL, e aí a gente vai chamar, né, por algum nome. Eu vou chamar pelo mesmo nome que a gente criou, mas você pode colocar o nome que você quiser. Objeto de atribuição, alt-, read.excel, porque essa é a função para abrir um pacote que a gente salvou em XLSX, e, entre aspas, o nome da base de dados, XLSX. E vou rodar isso daqui. Então, ele já abriu aqui para mim, eu posso pedir um viewer, ou então clicar aqui em cima da base de dados e abriu certinho. Agora, a gente vai entender como abrir uma base de dados normal. O que seria, né, uma base de dados normal? Na verdade, seria uma base de dados real, né, uma base de dados que pode acontecer de a gente precisar utilizar, principalmente se você for das ciências humanas, da ciência política. Então, aqui, eu trouxe para vocês só um exemplo aqui de como ficaria, deixa eu tentar regular aqui um pouco, como ficaria o tamanho das bases de dados a depender do formato que você salvar elas. Um formato muito leve é o formato .rdata. O formato .rdata, ele é super leve. Ele tem aqui, ó, ele tem 379 bytes. E eu até coloquei aqui, para quem tem essa dificuldade de entender o quanto que é um byte e o quanto que é um kilobyte. Então, 1 kilobyte é formado por 1000 bytes. Sendo assim, a gente tem menos de 1 kilobyte aqui, ó, para compor, para criar essa base de dados, se ela estiver em formato .rdata. O formato mais leve é aqui em CSV, ó. Em CSV deu 292 bytes. E aqui em XLSX é o mais pesado, deu 5.2 kilobytes. Ou seja, o XLSX ele é muito pesado mesmo. Essa é uma base super pequena. A gente criou essa base com 4, 5 linhas e umas 7 colunas só. Agora eu quero que vocês tentem imaginar se essa fosse uma base de dados real, como que a gente vai trabalhar daqui a pouco.
seria viável a gente trabalhar com esse material em Excel? Muitas vezes, se você não tiver uma máquina muito rápida, com uma capacidade muito boa, ela não vai nem conseguir abrir essa base de dados. Então, aqui está mais um motivo para a gente utilizar o ambiente de programação do R e bases de dados ou salvas em CSV ou salvas na própria linguagem do R. Porque o R, ele é um ambiente de programação muito leve, tanto o CRAN quanto o RStudio, eles pesam muito pouco no computador. E tudo que a gente vai baixando e utilizando, eles têm um peso muito pequeno. Então, a gente consegue trabalhar com bases de dados gigantescas, com milhares de casos, sem que isso demore tanto para rodar. Né? Então, se a gente tiver uma máquina rápida, mesmo se a gente estiver trabalhando com uma quantidade gigantesca de dados, a gente ainda consegue manusear esses dados com facilidade. Então, agora a gente vai entender e aprender como trabalhar, né, com dados reais. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui hoje e a gente dá continuidade no próximo tópico, trabalhando com a base de dados lá do Lapop. Deem uma olhada no conteúdo que está no GitHub e qualquer coisa podem me chamar no e-mail, Nayara, com Y, Sandy, com Y também, @hotmail.com. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.